O método do estudo de caso começou algumas décadas atrás na Universidade de Harvard e foi se espalhando paulatinamente em várias escolas de negócios, tanto no Brasil como em outras partes do mundo. O método do estudo de caso é um método muito interessante para ensinar alguns conceitos de administração. O principal ponto quando vocês trabalham com um caso é extrair o problema desse caso. Todo caso tem um problema. E a primeira coisa que o professor vai discutir com a sua turma é levantar, identificar e explicitar esse problema. Sim, na verdade, esse problema ele passa a ser um dilema para o grupo. O grupo tem que entender qual o aspecto mais relevante que deve ser trabalhado, quais as variáveis que eles vão ter que trazer para o contexto da sala de aula, dentro de uma situação mais real, mais possível dentro da realidade. Cabe ao professor fazer questões para a sua turma. Não há questões, respostas corretas ou erradas. O importante é que o aluno participe, que o aluno levante uma série de alternativas para serem discutidas pela classe. E dentro desse jogo de sala de aula, existem diferentes maneiras, né, Thales, de trabalhar essa questão. Formação de grupos, né, formação de equipes, trazer exemplos que possa estimular os alunos a trabalhar dentro dessas questões. Que o Thales comentou que, a priori, é muito importante, que o aluno leia, levante perguntas e o professor estimule com outras perguntas, né? Então, esse contexto é que vai realmente gerar uma situação mais próxima da realidade. Eu vou dar um exemplo. Imagine um negócio que não está indo muito bem. O professor vai direcionar os alunos para que eles deem possíveis soluções para melhorar esse negócio. Por exemplo, abrir uma franquia, por exemplo, conseguir um sócio que injete capital nesse negócio, por exemplo, vender a empresa, ou então alguma outra alternativa. O que é importante é que os alunos reflitam sobre essas possíveis alternativas e os prós e contras de cada uma delas. Além disso, olhar também as questões comportamentais, né? As dúvidas, os medos, as dificuldades, os obstáculos, né? E assim, o quanto eles estão preparados, né, para gerir um negócio. Então, o caso ele é bastante amplo, quer dizer, ele consegue pegar diferentes variáveis comportamentais, técnicas, né, e de mercado, de cliente, que possa contribuir numa visão mais sistêmica e de como fazer um negócio. Existem algumas regras que são muito importantes na hora de se aplicar um caso. Por exemplo, todos os alunos têm que ler. É importante que o professor faça ou algum tipo de verificação de leitura antes, mas se você tem parte da turma que não lê o caso, o resultado final não é bom. Então, certifique-se de que todos os seus alunos leram o caso antes de aplicá-lo. Um outro ponto importante é garantir que todos os alunos participem. Então, aqueles alunos mais tímidos, que preferem não falar, não comentar, pergunte a eles, faça com que eles participem da discussão. O papel do aluno, no caso, ele tem que ser um papel ativo. Não adianta o professor estimular aqueles que estão acostumados a falar mais e simplesmente ignorar aqueles que que normalmente são mais calados, mais retraídos. É importante que todos participem. De uma forma, assim, bastante delicada, o professor tem maneiras de estimular esses alunos a participarem, perguntando, pedindo sugestões, pedindo exemplos, verificando se eles já viveram situações parecidas, né? Então, isso é uma coisa que realmente leva todo mundo a participar. E a leitura, a priori, é fundamental, tá? Ele já comentou isso, mas se não houver uma leitura do caso, para o aluno já começar a amadurecer as questões, já se projetar dentro da situação, então isso é uma coisa muito importante. Um outro ponto importante também é que o caso esteja próximo da realidade do aluno. Eu vou dar um exemplo. Uma vez
eu estava fora do Brasil acompanhando um grupo de alunos brasileiros e aplicaram um caso sobre uma empresa que fazia janelas duplas para vedar em invernos muito rigorosos, etc. Era um caso com um produto que não tinha nada a ver com a realidade dos alunos. Eles acabaram não se motivando a estudar o caso, a preparar o caso. Então é importante, e daí eu acho que é fundamental que as escolas brasileiras de administração desenvolvam casos para serem aplicados aqui no Brasil e que sejam relacionados com a nossa realidade, com a realidade dos nossos alunos. É o nosso livro, né? Exatamente. Os nossos casos realmente assim retratam bem a realidade brasileira. Nós conseguimos trabalhar os casos dentro de um espectro bastante interessante, bem realista, para dar legitimidade, porque nós apresentamos os empreendedores que passaram pelos processos, né, da montagem do seu negócio. Ninguém recebeu nada pronto, todo mundo teve que construir. Os casos são bastante instigantes. E uma coisa interessante é que um caso ele não precisa ser trabalhado somente dentro de uma vertente. Se o professor assim usar de bastante criatividade, ele pode estar trabalhando muitos temas, né, muitos dilemas, né, dentro daquele mesmo caso, usando comportamentos, usando atitudes, usando o material da própria maneira como foi concebido, né, o que estimulou, o que motivou, todos esses aspectos dá para caminhar bastante, com muita tranquilidade, em cada um dos casos produzidos no livro. Um outro ponto importante também para o professor observar é não permitir que os alunos falem juntos. Eu sei que isso é uma regra um pouco difícil aqui do aluno brasileiro, mas tem que ter uma certa ordem, quer dizer, o aluno tem que levantar a mão, falar, depois o outro levanta, senão realmente fica um pouco confuso, as pessoas não conseguem entender os pontos de vista dos alunos, todos falando ao mesmo tempo. Então, uma regra importante também. Né? É até uma forma interessante de não se criar conversas paralelas, que muito da riqueza das discussões acabam se perdendo, né? Um outro ponto que eu acho assim, de muita relevância é o professor também colocar para os alunos evitar o julgamento de valor, né? Dizer que o empreendedor poderia ter tomado um rumo diferente, uma nova atitude, uma nova resposta, um novo resultado, faz parte do contexto, mas não no sentido de julgar os valores que estão contemplados em cada um dos casos.